Queridos, a palavra de Deus diz em João, no capítulo 9, a partir do versículo 24. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele recrutou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos disse, e não atendestes. Por que queres ouvir outra vez? Porventura, quereis vós também tornar-vos discípulo dele? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Oh, meu Deus! Como esses discípulos de Moisés deram trabalho a Jesus, viu, gente? Versículo 29. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem: nisso é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram. Queridos, esse relato, esse texto está falando daquele moço que era cego de nascença, que Jesus, nas suas andanças pelas ruas daquele território lá, né, de Jerusalém, encontrou mendigando, e os discípulos perguntaram a ele: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi seus pais? E Jesus disse: nem ele nem seus pais, mas isso aconteceu para que a obra de Deus fosse realizada na vida dele, para materializar a virtude na vida dele. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus curou aquele rapaz. Mas é interessante, o que me chama a atenção aqui, já no final, depois você lê todo o capítulo 9, é interessante que esse rapaz, ele tem mais do que uma cura física. Esse rapaz, ele tem mais do que uma cura física. Ele tem os olhos do seu entendimento aberto. Ele tem os olhos do seu entendimento ampliado. Ele tem os olhos do seu entendimento clareado por Jesus Cristo. Foi mais do que uma cura física. As curas físicas, geralmente, as curas físicas é para revelar, para manifestar algo maior da parte de Deus para as nossas vidas. E a prova que ele teve esse entendimento transformado é quando ele é questionado pelos religiosos, né, pelos discípulos de Moisés, como a gente acabou de ver, e ele foi, eles chamaram ele para conversar: quem foi que te curou, como foi que aconteceu, só questionamentos e mais questionamentos. E a prova que nós temos que ele teve os olhos do seu entendimento aberto, não só a cura física, é que ele começa a ensinar. Isso mesmo, o jovem, o rapaz lá que foi curado, ele teve um entendimento tão transformado ao ponto de ensinar os que achavam que sabia alguma coisa. O rapaz que fora curado, ele começa a ensinar aqueles que achavam que sabia de alguma coisa.
aqueles que tinham informação sobre Deus. Os religiosos, eles tinham informação sobre Deus, tá bom? Eles tinham um conhecimento teológico de Deus. O excesso de informação não transforma, querido. Preste atenção, o que transforma o nosso entendimento não é o excesso de informação. Não são os excessos de argumentos, principalmente teológico. A letra sem entendimento, ela mata. A letra sem entendimento, ela mata. Isso é tão provado que os ambientes que só tem letra, só tem rituais, são cemitério espiritualmente falando. Isso mesmo, os ambientes que só tem letra, só tem ritual, são cemitérios espiritualmente falando. E esses ambientes, quando aparece alguém nesses ambientes com a arte de ensinar, com o espírito de vida, com o espírito de Cristo, eles são ridicularizados e até expulsos. Você sabia disso? Isso mesmo. Esses ambientes religiosos, esses ambientes que tem muita letra, esses ambientes que tem muito ritual, só tem ritual, que não tem o espírito, que não tem o entendimento, que não tem a transformação do seu entendimento, as pessoas que não têm, que estão nesse ambiente, mas não tiveram o seu entendimento transformado, eles são capazes de aliás, esses ambientes não cabe a pedagogia de Jesus. Esses ambientes não cabe os ensinamentos de Jesus Cristo. E a prova para você ter uma ideia do que eu estou falando, é que no versículo 34 ele diz assim: mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado. Isso é os religiosos, é os sacerdotes dizendo para o rapaz que fora curado. Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, olha, e expulsaram. Então, quem teve o seu entendimento transformado nesses ambientes de ritual, nesses ambientes de letra, esse ambiente não tem espaço para ele. Porque os mortos, espiritualmente falando, eles expulsam, eles colocam para fora, eles ridicularizam aqueles que tiveram o seu entendimento transformado. Mas foi para isso que Jesus Cristo veio, para dar vista aos cegos e pôr em liberdade os cativos. Quando eles pensam que estão expulsando o cego da sua sinagoga, na verdade é Jesus quem está chamando ele para um novo projeto de vida, para conhecer a vocação que Deus tem para aquele rapaz. No versículo 35, Jesus tem um encontro, diz assim: ouvindo Jesus que o tinha expulsado, Jesus ouviu que eles tinham expulsado o rapaz, encontrou e lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Irmão, foi para isso que Jesus veio. Em Isaías 61 diz que ele veio exatamente para isso, para pôr em liberdade os cativos, para dar vista aos cegos. E é isso que está acontecendo nesse momento, e é isso que o Espírito Santo faz na sua vida, faz na sua família, faz em você. E não estranhe quando você foi expulso dos ambientes religiosos, não estranhe quando você foi expulso dos ambientes onde só tem letra, porque você tem um espírito de vida, porque você teve um encontro com o Mestre, e ele transformou a sua vida, e ele lhe deu visão, e ele abriu os olhos do seu entendimento, e agora ele está te chamando, está te separando, para você também ser essa pessoa que leva a palavra, que leva a direção, que leva luz através do Evangelho. Que você possa meditar e possa pensar nisso, e que Deus te abençoe.